Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Chegamos, a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, que bom ter você por aqui. E chegamos aonde? Chegamos a mais o fim de um ano, chegamos a mais um ano novo. Esse é o último domingo de 2025. E a pergunta que eu faço para você é: como é que você está chegando aqui? Como é que você chega ao final desse ano? E como é que você chega ao início de um novo tempo, ao início de um novo ano? Chegamos! Essa é a mensagem de Deuteronômio capítulo 8, um texto que eu gostaria muito de refletir com você hoje. Um texto que é muito importante, um texto que é muito bom, que vale a pena a nossa reflexão exatamente sobre esse tempo. Porque Deuteronômio capítulo 8, na verdade o livro de Deuteronômio todo é um livro da memória, é um livro de relembrar. É o tempo em que Deus relembra ao povo de Israel toda a sua trajetória e dá ao povo de Israel as suas orientações antes de entrar na terra de Canaã. O povo de Israel está ali do outro lado do Jordão. Quando eles atravessarem o Jordão, já estarão na terra de Canaã.
a terra que Deus havia prometido. 40 anos atrás, Deus havia livrado esse povo da escravidão do Egito com mão forte e poderosa. 40 anos caminhando no deserto, 40 anos comendo do pão do maná que caía dos céus, 40 anos enfrentando provações, dificuldades, lutas, mas também 40 anos vendo a mão de Deus, 40 anos experimentando de milagre, 40 anos sendo sustentado pelo Senhor, 40 anos sendo desafiado a confiar em Deus e em Deus somente, no seu amor, na sua graça, na sua bondade. E isso tem tudo a ver com a gente, porque nós passamos 365 dias, um longo espaço de tempo. Até aqui Deus tem nos abençoado. Nós passamos também por desertos na nossa vida. Você passou por batalhas, por dificuldades, por enfermidade, por livramento. Com certeza você pôde ver a mão de Deus te abençoando, como também te conduzindo. E é sobre isso que nós gostaríamos de refletir hoje, nesse último domingo de 2025. É importante que nós venhamos agora, estando próximo de um ano novo, estando próximo de um novo tempo. E nesse novo tempo, nós vamos experimentar da bênção de Deus, da bondade de Deus. A questão é, como é que nós vamos lidar com aquilo que 2026 vai trazer para nós da parte de Deus? Como que nós vamos lidar com as bênçãos de Deus em 2026? Como que nós vamos lidar com os novos desafios que vão surgir na nossa vida nesse próximo ano que está às portas? Como que nós vamos lidar com tudo isso? É o que nós vamos ver a partir de agora, com base no texto de Deuteronômio capítulo 8, que eu gostaria de convidar você para que nós pudéssemos refletir. E a primeira coisa que nós precisamos refletir hoje é que Deus nos chama no livro de Deuteronômio capítulo 8, Deus nos chama à memória. Deus nos chama para que nós venhamos lembrar. Lembrar, meus irmãos, é um ato espiritual, não apenas um ato emocional. Veja o que diz o Senhor ao povo de Israel, que está próximo de entrar na terra de Canaã. E o que Deus diz através desse texto para você, que está próximo de entrar em um novo ano. O que Deus tem para falar ao nosso coração? Ele primeiro nos chama à memória. Primeiro ele diz que é importante nós lembrarmos, antes de entrarmos na terra de Canaã, antes de entrarmos em um novo ano, antes de seguirmos adiante em um novo tempo, nós precisamos olhar pelo retrovisor, nós precisamos olhar para trás, nós precisamos puxar pela memória, nós precisamos lembrar. E então Deus diz para o seu povo, em Deuteronômio 8, 2, lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter. Olha que coisa. Então o que Deus está fazendo aqui antes de o povo entrar na terra de Canaã, antes de o povo prosseguir na conquista da terra prometida, Deus diz para eles: eu quero que vocês lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, me puxem na memória. Lembrem-se de como o Senhor Deus os guiou pelo deserto. Não foi fácil. Não foi fácil viver 40 anos no deserto. Não foi fácil os desafios do deserto. Não foi fácil a escassez do deserto. Não foi fácil os desafios de 2025. Não foi fácil, não tem sido fácil o deserto de 2025. Não tem sido fácil as dificuldades, as batalhas, as lutas de 2025. Lembrem-se do Senhor em todo o tempo. Lembrem-se que em todos esses momentos o Senhor os guiou pelo deserto. O Senhor os guiou por uma terra seca. O Senhor os guiou por uma terra inóspita. O Senhor os guiou por uma terra que, por natureza, ela é ameaçativa. O Senhor os guiou por uma terra que não produz nada. O Senhor os guiou por uma terra que não tem o que oferecer. O Senhor os guiou. O Senhor os guiou pelo deserto. Por quanto tempo? 40 anos.
Deus está lembrando ao seu povo que não os guiou apenas por alguns dias, não os guiou apenas por algumas semanas, não os guiou apenas por alguns anos, mas por 40 anos. Essa geração a quem Deus está falando no livro de Deuteronômio não é a mesma geração que saiu do Egito, com exceção de 2 pessoas, Josué e Calebe. Essa é a geração que nasceu no deserto, essa é a geração que é filho daqueles que saíram do Egito. É a geração que conhece o deserto, é a geração que nasceu no calor do deserto, que teve que nascer aprendendo a ser dependente do cuidado diário de Deus. Meus irmãos, não houve nenhum dia de 2025 ou dos anos anteriores da sua vida em que Deus não os guiou, conduzindo o seu coração dia após dia. O Senhor guiou o seu coração emocionalmente. Ele conduziu o seu coração quando você passou pelos vales da sombra da tristeza, o Senhor os guiou para sair desse vale e os levar às planícies da alegria. O Senhor conduziu o seu coração também de forma espiritual. Quando a sua fé foi ameaçada pela escassez do deserto, o Senhor os guiou a um tempo de confiança. O Senhor os guiou aos pés da cruz, para que Cristo resplandecesse mais do que qualquer outro cuidado. O Senhor os guiou. O Senhor os guiou em todo tempo, em todo momento. O Senhor estava lá. Veja também o que foi que Deus fez com o povo lá no deserto. O Senhor os chama a lembrar então de que foi Deus quem os guiou pelo deserto durante todo o tempo, durante os 40 anos. Mas o Senhor também traz à memória ao seu povo a importância de que eles deveriam se lembrar de que o Senhor os havia humilhado e os colocado à prova. Ser humilhado é algo que ninguém gosta. Nós não gostamos de ser humilhados. Por quê? Primeiro, porque obviamente não é bom. Segundo, porque a humilhação, o fato da gente ser humilhado, revela um diagnóstico grave do nosso coração, que é o orgulho, a arrogância. Todas as vezes que somos humilhados, isso revela que há uma arrogância em nós. Quando Deus humilha o seu povo, quando Deus humilha você, Ele não faz isso porque o caráter de Deus é duvidoso, porque Deus é mau, porque Deus, Ele gosta de ver as pessoas sendo pisadas, humilhadas. Não é nesse sentido. Quando o Senhor diz que eles deveriam lembrar de que o Senhor os havia humilhado, isso significa que Deus estava dizendo que quando o povo estava com a sua natureza pecaminosa aflorada, Deus vinha e por ato de misericórdia e graça, Deus os colocava em uma circunstância de absoluta dependência de Deus. O Senhor os humilhou para que eles pudessem permanecer diante da presença de Deus, para que o orgulho não destruísse o seu povo, para que o orgulho e a arrogância não destruísse o povo de Deus. O Senhor havia os humilhado. Ser humilhado por Deus significa ser colocado em um lugar onde Deus nos dá a oportunidade de crescermos espiritualmente, onde Deus nos dá a condição de confiarmos exclusivamente nele, porque a arrogância e o orgulho faz de nós senhores de nós mesmos. Quantas vezes nós lemos na palavra de Deus o povo de Israel no deserto sendo tentado a adorar outros deuses, a adorar a eles mesmos. E todas as vezes que isso acontecia, o Senhor em sua graça vinha e permitia que eles passassem por algum tipo de prova. Eles foram provados, não para serem tentados como Satanás faz, mas para serem aprovados diante de Deus. E com a gente não é a mesma coisa. Você teve algum tempo de humilhação esse ano? Sim. Se Deus o visitou com humilhação, meu irmão, não fique entristecido com isso. Glorifique a Deus. Agradeça ao Senhor. Naquele tempo que você foi diminuído, e o Senhor o confrontou. Isso é um ato da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. Porque por natureza somos orgulhosos. Por natureza o nosso orgulho, ele nos sequestra por natureza. Nós não precisamos fazer força para sermos independentes de Deus. Nós não precisamos fazer força para sermos autoconfiantes. O seu problema não é autoconfiança, nunca foi.
O seu problema não é falta de amor próprio. Não existe ninguém que você ame mais além de você mesmo. Nosso problema nunca foi falta de confiança, nós somos autoconfiantes. O nosso problema é falta de confiança naquele que nos sustenta, naquele da qual nós somos absolutamente dependentes. E o Senhor nos coloca em situações, e nos colocou em 2025, em situações onde fomos humilhados, onde fomos colocados à prova. E o texto diz que o Senhor os colocou à prova para provar o seu caráter, a sua natureza, o seu coração. É o povo de Deus. Então, entenda uma coisa, antes da gente entrar em 2025, precisamos lembrar de que o Senhor nos guiou, de que o Senhor nos conduziu. Durante todo o tempo o Senhor cuidou da nossa natureza. O Senhor nos humilhou quando foi necessário. O Senhor nos colocou à prova para que pudéssemos ser aprovados, para que a nossa real condição diante de Deus ficasse clara. Quando o texto diz que o Senhor colocou o seu povo à prova, não é para que o povo caísse, para que o povo fosse tentado, é para que o povo percebesse a natureza do seu coração, ficasse claro, ficasse evidente. E o Senhor faz isso. Bendito seja o nome do Senhor, por isso nós estamos aqui. Deus não manda a Israel apenas sentir gratidão, mas exercitar a memória. Na Bíblia, lembrar não é nostalgia, é teologia. Quem esquece o caminho percorrido passa a interpretar o presente de forma distorcida. O deserto não foi um acidente para o povo de Israel, mas foi uma escola. Foi ali no deserto que Deus ensinou dependência, obediência, confiança. Ao olhar para trás, o povo deveria entender que Deus estava presente, tanto na falta quanto na provisão. E eu quero terminar essa primeira parte fazendo uma pergunta. O que você aprendeu sobre Deus neste ano que só poderia ser aprendido nas lutas que você enfrentou? O que você aprendeu de Deus nesse ano que você só poderia ter compreendido ou aprendido só se você tivesse passado por aquela situação, por aquela prova, por aquela dificuldade? O que foi? Reflita. Segunda coisa que Deus nos faz pensar nesse texto de Deuteronômio capítulo 8. Está do verso 11 ao verso 17. Deus vai falar sobre o perigo do esquecimento, o perigo de esquecermos de Deus, e esse esquecimento de Deus gerar uma soberba disfarçada de gratidão. Vamos ver isso? Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 8, do verso 11 ao verso 17. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor seu Deus. Olha isso. Deus está falando, vocês vão entrar na terra prometida. Vocês vão entrar em Canaã, está aí na frente, do outro lado. Vocês vão entrar em 2026. Lá é uma terra que emana leite e mel. Lá é uma terra de bênção, lá é uma terra de prosperidade. É a terra da promessa. A minha bênção está determinada para vocês ali. Esse próximo ano terá bênçãos da parte de Deus. Bênçãos maravilhosas. E o que Deus diz para o povo? Tenham cuidado, para que, em meio à fartura, em meio às bênçãos, não se esqueçam do Senhor seu Deus, e venham a desobedecer aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e a sua prata e o seu ouro tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, tenham cuidado, diz o Senhor. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha. O Senhor os sustentou no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Vejam,
O que Deus está aqui é prevenindo o povo. Deus está dizendo, vocês vão entrar na terra prometida. Deus está dizendo para a gente, para mim e para você, você vai entrar em um novo ano. Existem bênçãos lá. Quando você for abençoado, quando a bênção te alcançar, quando você prosperar, quando você tiver vitórias, Ele está dizendo, não se esqueçam do Senhor, tenham cuidado com a fartura. Gente, e isso é muito interessante, por quê? Porque existem dois perigos que rondam o nosso coração. O perigo da escassez e o perigo da fartura. Em todos os dois momentos nós somos tentados. Quando a gente está no deserto, quando a gente está em um lugar de escassez, somos tentados a questionar o cuidado de Deus, a questionar a bondade de Deus. Deus não está me vendo, Deus não está me abençoando. O povo tinha saído do deserto, olha a transição disso. Agora ia entrar numa terra que mana leite e mel. Esse era o apelido da terra, que mana leite e mel. Uma terra de bênçãos incalculáveis. E Deus está dizendo, quando vocês chegarem lá, vocês vão ter ouro, vão ter prata, vão ter ovelhas, vocês vão passar, é bênção, é só vitória. Tem muita coisa boa nessa terra que eu preparei para vocês. Agora, tem um detalhe, tenham cuidado para que em meio à fartura, vocês não se esqueçam do Senhor. Porque por um lado, na escassez, na dificuldade, na pobreza, na doença, na amargura, na tristeza profunda, nós nos perguntamos, onde está o Senhor? Será que o Senhor não está me vendo? Mas o nosso coração, meus irmãos, tem uma natureza tão inclinada para essa insensibilidade para com Deus, de que quando nós também estamos no lado oposto, na fartura, com a bênção de Deus, com uma vida tranquila, com saúde, com alegria, com força, com família, com dinheiro, com tudo, a nossa natureza também tem a tendência de se esquecer do Senhor. Olha que coisa, tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor, o seu Deus. E aí ele diz, quando vocês ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, quando você estiver confortável assistindo os seus filmes na Netflix, quando você tiver o celular novo, quando você tiver a tranquilidade de ir no shopping comprar aquela roupa que você sempre quis, quando você estiver fazendo 4, 5 refeições por dia e você tiver fartura, o Senhor está dizendo, cuidado para que você não fique orgulhoso. Cuidado para que você não esqueça de Deus. Cuidado para que você não esqueça quem foi que te libertou. Cuidado para que a fartura não venha trazer para você uma mensagem de que você é Senhor. Porque você não é. Você não é o provedor. Você é o servo dependente da graça. Cuidado, ele diz. Cuidado e lembre-se de quem sustentou vocês no deserto. Lembre-se de quem os guiou para um deserto imenso e assustador. Lembre-se de quem deu água, fez água sair da rocha. Lembre-se de que Deus fez tudo isso para que você viesse jamais a pensar, eu conquistei tudo isso com a força do meu braço. Não ouse, querido, não ouse, querida, entrar 2026 e dizer as coisas que eu tenho hoje, quem eu sou, aquilo que eu vivo, o modo como eu vivo bem hoje, é graças a mim. Não. Deus te deu essa condição. Deus vai te dar essa condição. E quando você estiver nessa condição, não ouse esquecer do Senhor. Não diga, eu fiz, eu sei, eu posso, eu sou bem-sucedido, eu conquistei toda essa riqueza, eu conquistei todas essas coisas com a força do meu braço, porque eu fui mais esperto, fui mais inteligente. Não diga, eu tenho tudo isso porque eu trabalhei muito. Você não precisava ter trabalhado muito, exaustivamente. Não, o Senhor o abençoou, o Senhor estava lá, o Senhor foi generoso, o Senhor é bom. Ele é bom, sempre bom. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Perceba que o texto de Deuteronômio 8, 11, 17, ele não descreve um povo ateu.
mas um povo religioso que perdeu a consciência da graça. Eles continuaram cultuando a Deus, mas agora estavam atribuindo os resultados a si mesmos. Estavam tentados a atravessar o Jordão e dizer: nós chegamos aqui pela nossa força do nosso próprio braço. É por isso que quando o povo vai atravessar o Jordão, esse é o último lembrete, é o último ato. Um milagre para que eles pudessem lembrar de que eles não estavam conquistando aquela terra porque eles eram bons, melhores do que os outros. Eles só haviam chegado ali, à entrada de Canaã, porque Deus havia estado com aquele povo, apesar de quem eles eram e apesar do seu próprio pecado. O último ato da graça de Deus, para lembrá-los de que eles eram insuficientes, para lembrá-los de que Deus sempre esteve com eles, para lembrá-los de que não foi pela força do braço deles, é que Deus abre o rio Jordão para que o povo atravesse em pé a seco, assim como Deus tinha aberto o Mar Vermelho 40 anos antes. Então, esse é um dos pecados mais sutis do coração, transformar a bênção em prova de autonomia. Quando nós transformamos as bênçãos de Deus em evidência de sermos autônomos. Olha o que eu fiz. Quando esquecemos de Deus, passamos a narrar nossa história sem Ele. Que Deus te livre de narrar a sua história no ano que vem sem o Senhor. Mas aqui fica uma pergunta: será que ao fazermos o balanço deste ano de 2025, temos dado mais destaque às nossas estratégias do que à fidelidade de Deus? Se a gente tem feito isso, se você tem feito isso, lembre-se do Senhor. Em último lugar, a memória correta preserva a humildade no presente. Veja o que diz o verso 18, nosso último texto. Ele termina o capítulo dizendo assim: lembrem-se do Senhor seu Deus. É Ele quem lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que Ele fez com os seus antepassados, como hoje se vê. Então, o texto diz que Deus não condena o crescimento. Deus não condena a bênção, Deus não condena o avanço, Deus não condena a prosperidade. O problema é não ter, mas esquecer de quem vem tudo. O problema não é conquistar coisas, o problema não é a bênção recebida, o problema é esquecer quem é o autor, a fonte e a origem das bênçãos. A memória espiritual nos protege de duas distorções perigosas: a culpa excessiva pelo fracasso e a soberba pelo sucesso. Nós precisamos entender isso. Ter memória, lembrar da nossa trajetória com Deus até aqui, nos protege de uma culpa excessiva pelo fracasso. Você fracassou em 2025, em alguma área. Como pai, como mãe, como filho, como crente. Você fracassou. Isso é um fato. Eu também. Mas quando nós olhamos que Deus permanece conosco, que Deus nos trouxe até aqui, que a bênção de Deus sobre a nossa vida hoje é a confirmação da sua graça, isso precisa nos livrar da culpa excessiva. Deixa esse negócio para lá, meu irmão. Deixa isso para lá. Segue a vida. Vai ser bênção. 2026 está aí. Deus vai continuar te usando, te abençoando de forma poderosa. Não deixa você, não se permita ser consumido pela culpa excessiva. Mas também, lembre-se do Senhor. Lembrar do Senhor fará com que você não tenha soberba por causa do sucesso. Aquilo que nós conquistamos não é fruto do nosso braço, é fruto da graça de Deus. Nós apenas participamos daquilo que Deus fez. Apenas participamos. Quem lembra corretamente entende que tudo é graça. Tudo é graça. Isso gera humildade, gratidão, descanso. Não entramos no novo ano confiando em promessas humanas, mas no caráter daquele que não muda. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós entramos em um novo tempo, em um novo ano, não confiando nas promessas de pessoas, de homens, mas confiando no caráter imutável de Deus, no caráter imutável do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, antes de planejar o próximo ano, nós precisamos interpretar corretamente
o ano que passou. Nós precisamos interpretar, antes da gente entrar na terra prometida, olhe para o deserto. Antes de atravessar o Jordão, olhe para o deserto. Olhe para quem esteve com você durante todo esse tempo. Antes de entrar em um novo ano, entenda em quem te trouxe até aqui, em quem conduziu o seu coração assim. E aí eu quero desafiar você para a gente orar, desafiá-lo a encerrar o ano diante de Deus, não apenas virar uma página do calendário. Desafiar você a alinhar o seu coração à vontade de Deus a cada dia, a cada momento. O chamado bíblico não é esquecer o passado, nem viver preso a ele, mas lembrar de forma redentiva. Lembre-se de onde Deus nos tirou. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se de como Ele tem te sustentado. Lembre-se que se chegamos até aqui, foi pela graça. O futuro não pertence aos mais fortes, mas o futuro pertence aos que não se esquecem do Senhor. Como você está terminando o seu ano? Como você está chegando aqui? Independente da sua resposta, de como, eu quero lhe trazer uma certeza. Você está chegando. Até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus por isso. Daqui um ano nós estaremos aqui novamente. De novo, às portas de um novo tempo. A portas de novas promessas. A portas de novas bênçãos. A portas de novas lutas e desafios pelas quais nós passaremos com aquele que nunca nos desamparou, com aquele que sempre esteve conosco. Eu gostaria de orar com você, em nome de Jesus. Pai Santo, quando nós olhamos para o deserto da nossa vida, quando nós olhamos para a trajetória desse ano, podemos ver muitos vales, muitos momentos de escassez, muitos momentos de perigo, muitos momentos de dificuldades. Podemos olhar, Senhor, e identificar em nosso próprio coração, muitas vezes, os nossos pecados contra o próprio Senhor. Muitas vezes nós dissemos e amaldiçoamos o pão que o Senhor nos deu. Muitas vezes desprezamos o pão que o Senhor nos deu porque não era do gosto, do sabor que nós gostaríamos. Perdoa, meu Deus, a gente. Tenha misericórdia. Muitas vezes, Senhor, nós pecamos contra Ti, questionando o Seu cuidado amoroso sobre o nosso coração, as nossas emoções, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida material. Nós nos esquecemos de Ti. Nós confiamos muitas vezes, Senhor, em outras coisas. Confiamos no dinheiro, pensando que ele iria suprir, meu Deus, as profundas necessidades do nosso coração, quando o Senhor, na verdade, é aquele que é mais caro do que qualquer moeda. Aquele que verdadeiramente nos sustenta. Pecamos contra Ti, Senhor, quando colocamos, meu Deus, a confiança da nossa alegria em pessoas. E essas pessoas nos frustraram, falharam conosco, e nós fomos muitas vezes, meu Deus, instrumento de falhas com outras pessoas que geraram expectativas sobre nós. E a tristeza tomou conta do nosso coração. Esquecemos, ó Deus, de que o Cristo glorificado é a pessoa mais importante e de que nossa alegria plena e total precisa ser absolutamente encontrada em quem Ele é, em Sua companhia, em Sua amizade. Ó Deus, pecamos contra Ti, Senhor, quando duvidamos, meu Deus, de que de alguma maneira chegaríamos a esse tempo. Houve situações em que nós dissemos, não tem mais jeito, não tem mais jeito, acabou-se tudo. Mas o Senhor tem sempre a última palavra sobre nós. E aqui estamos, e aqui chegamos. Agora, Senhor, estamos indo para um novo tempo. O Senhor nos leva a atravessar o Jordão dessa semana. O Senhor nos leva a uma nova terra prometida. Lá encontraremos, sim, desafios. Lá encontraremos, sim, também, Senhor, realidades de conflito, de dificuldade. Mas ali também haverá fartura. Ali haverá, meu Deus, muitas bênçãos estão determinadas por Ti, que é o soberano de toda a história, nesse próximo ano.
Existem bênçãos que nós não recebemos em 2025, em 2024 e nenhum outro ano, que só receberemos em 2026. Ali haverá fartura. Ah, Senhor, não permita que o nosso coração se esqueça de Ti. Não permita nem por um momento em que nós venhamos dizer: foi por causa da minha sabedoria, foi porque eu me esforcei muito, foi porque eu trabalhei muito, foi porque eu. Não. Somente ao Teu nome, meu Deus, damos glória, glória somente a Ti. Que o nosso coração, meu Deus, levante as mãos e declare a Ti toda a honra e toda a glória. Não permita que nos esqueçamos da Sua bondade. Ó Deus, em 2026, leva-nos até lá, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, eu quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida. Deus abençoe seu coração de forma poderosa. Feliz ano novo para você. Que Deus te abençoe ricamente e que possamos continuar caminhando juntos, adorando o Senhor juntos, de forma abençoadora. Deus abençoe a sua vida, o seu coração, uma excelente semana para você, em nome de Jesus. Um forte abraço e até mais. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o
escolhido dos milhares para mim.